Olá, alunos das segundas séries da EADA. Eu sou a professora Daniela e vou auxiliar vocês na aula de hoje. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de Matemática Integrada à Arte. Hoje nós vamos falar um pouco das figuras espaciais, ou sólidos geométricos, né? O que são os sólidos geométricos? Figuras espaciais, ou chamados sólidos geométricos, são aquelas figuras que possuem 3 dimensões, são 3D, são figuras que cabem alguma coisa dentro delas, entendeu? Se elas fossem ocas. Então, elas têm 3 dimensões, altura, comprimento e largura. Para a gente identificar, é algo que não cabe num plano só. É uma figura que ocupa o quê? Espaço, tá? Aqui nessa imagem nós temos alguns exemplos de objetos que lembram sólidos geométricos. Quais são os principais sólidos geométricos? Ó, nós temos aqui, primeiro, o cubo. Qual é o exemplo de objeto semelhante que nós temos? Um dadinho de jogar, por exemplo. Nós temos aqui também o cilindro. Como exemplo, nós podemos citar uma latinha de refrigerante. O cone, que tem um objeto semelhante, o quê? Aquela casquinha de sorvete ou aquele cone de sinalização de trânsito. Temos a esfera, que o objeto semelhante a ela mais comum são as bolas, né? O paralelepípedo, o que lembra o paralelepípedo? As caixas de sapato, por exemplo. As caixas de sapato, aí tem no exemplo caixas de presente, então elas são os paralelepípedos, os tijolos, né? E a pirâmide. Qual o exemplo de objeto que lembra mais uma pirâmide? Aquelas pirâmides lá do Egito são um exemplo bem claro, né, de pirâmide de base quadrada. Nós temos também aqui alguns enfeites, né, que são em forma de pirâmide. Quais são os elementos dos sólidos geométricos? Os sólidos geométricos, não todos, mas a maioria deles vai ter esses 3 elementos aqui. As faces, que são o quê? São os lados da figura. Nesse caso aqui, o exemplo é de um cubo. As faces são cada um dos lados dele. Então, um cubo, por exemplo, ele vai ter 1, 2, 3, 4, mais a de cima e a de baixo, 6 faces. Arestas são essas semirretas, essas linhas que vão formar a figura. No caso, eu vou ter 4 em cima, 4 embaixo, dá 8, mais 4 nas laterais, ou seja, 12, né? E os vértices, que são o encontro das arestas, ou seja, os cantinhos das figuras. Nós teremos 4 em cima, mais 4 embaixo, então teríamos 8 vértices no caso do cubo. Então, os elementos são esses, faces, arestas e vértices. Vocês vão para uma atividadezinha aí que é tranquila. Ó, primeira atividade pede para você associar cada objeto ao sólido geométrico correto. Então, ó, temos aqui cubo, paralelepípedo, esfera, cilindro e cone. Para cada uma dessas imagens que foram colocadas, qual que é o sólido geométrico que corresponde a elas? Você vai escrever aí quais são os sólidos correspondentes. Atividade 2. Observe o seguinte sólido geométrico. Ele é um paralelepípedo. E responda. Quantos lados ele possui? Quantos lados você acha que o paralelepípedo possui? Quantos vértices? Lembra do que eu falei sobre os vértices? E quantas arestas, quantas linhas formando essa figura aí vai existir? E na atividade 3, nós vamos analisar aí uma obra de arte. Ó. Pablo Picasso, que viveu entre 1881 e 1973, foi um grande pintor espanhol, muito famoso. Em sua trajetória, foi um ícone do movimento artístico denominado cubismo. Abaixo, vemos o quadro O Aficionado, que foi feito em 1912, de sua autoria. Olhem, observem esse quadro. Observando as características desse quadro, na sua opinião, por que essa obra se encaixa como exemplar do movimento cubismo? O que será que eles associaram a esse movimento artístico o nome cubismo? Observem essa obra, se tiverem curiosidade, dão uma pesquisadinha na internet um pouco mais sobre exemplos de obras desse movimento também, tá bom? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui, foi um grande prazer estar com vocês, até a próxima.